Salve galerinha do segundo, beleza? Hoje então vamos dar continuidade à parte que eu passei na semana passada, né? Nós demos início às aulas aí de termodinâmica, falamos um pouquinho do que era a transformação de calor, do coeficiente mecânico do calor, né? Do equivalente mecânico do calor. E agora nós vamos falar da termodinâmica em si, falar da primeira lei da termodinâmica, tá bom? Então, nós temos aqui uma pequena introdução. Termodinâmica é a área da física que estuda as transferências de energia, né? Busca compreender as relações entre calor, energia e trabalho, analisando quantidades de calor trocadas e os trabalhos realizados em um processo físico. Então ela fala de transferência de energia, mas de uma forma bem específica, né? Calor, trabalho, tá bom? Como que calor é transferido em forma de trabalho, como que trabalho é transferido em forma de calor. Então ela fala bem de transformações energéticas, mas a transformação específica, energia térmica, energia mecânica. Calor, energia térmica em trânsito. Trabalho, energia mecânica que é empregada para movimentar alguma coisa. Tá bom? Então, basicamente, nós estamos fazendo uma energia térmica em trânsito ser transformada em uma energia que vai movimentar algo. Ou uma energia que está movimentando algo está sendo transformada em calor, que é energia térmica em trânsito. Tá? Então é disso que nós vamos falar um pouquinho. Então, termodinâmica foi inicialmente desenvolvida por pesquisadores que buscavam uma forma de aprimorar as máquinas no período da Revolução Industrial. E isso continua até hoje, tá? Nós vamos ver mais para frente, quando formos falar da potência, né, das máquinas mecânicas, nós vamos ver uma fórmula que mostra que a potência máxima, né, o rendimento máximo que uma máquina mecânica pode ter é de 75%, tá bom? 75% por quê? Porque os outros 25% inevitavelmente vão ser transformados em calor. Eu não tenho como barrar 100% da transformação em calor, mas eu tenho como otimizar isso daí. Se eu quero só energia mecânica, então 75% é o máximo que eu vou conseguir, os outros 25% vão se transformar em calor, tá? Eu não tenho como fazer um rendimento maior do que esse. Nós vamos estudar isso melhor mais para frente, mas eu estou falando disso para vocês terem a noção de que isso daqui continua até hoje, tá? Os cientistas ainda tentam aprimorar as máquinas mecânicas. Para vocês terem uma ideia, o motor do carro, a última vez que eu pesquisei isso, que foi uns 3 anos atrás, não deve ter mudado tanto assim, no máximo eles conseguiram chegar nisso, os cientistas estavam tentando chegar em 50% de rendimento das máquinas, tá? Os engenheiros e tudo mais. Porque nós não conseguimos chegar, os nossos carros, o rendimento deles não é nem de 50%. Mais de 50% vira calor. Só cerca de 40% é energia mecânica que é aproveitada no carro, virando depois energia elétrica e etc. Tá? Mas mais aí de 50% é perdido na forma de calor. É calor que se perde, que não tem como transformar, não tem como fazer nada. Tá bom? Então, aqui nós temos a primeira lei da termodinâmica, né? Que basicamente nos diz da conservação de energia. A energia em um sistema não pode ser destruída nem criada, somente transformada. Então, se nós pensarmos lá na química, na lei de Lavoisier, a primeira lei da termodinâmica acaba sendo uma adaptação dessa lei para a parte energética, né? Lavoisier falou de massas e a lei da termodinâmica vai falar de energia. De novo, eu já falei para vocês na última aula, a energia, a física permite que ela tenha surgido de alguma forma inicialmente. Ainda não temos recursos o suficiente para explicar isso, mas a física tem uma brecha que permite isso, tá? Inicialmente, a energia foi criada. A partir desse momento, ela só passa a ser transformada. Essa energia nunca foi destruída, nunca cessou, ela passou apenas a se transformar em outras formas de energia e em matéria. Nós, inicialmente, no início do universo, toda a matéria que nós temos foi energia, tá bom? Então
aqui temos alguns exemplos também, esse material escrito que eu coloquei para vocês. Quando uma pessoa usa uma bomba para encher um objeto inflável, ela está usando força para colocar ar dentro do objeto. Isso significa que a energia cinética faz o pistão baixar, tá? No entanto, parte dessa energia se transforma em calor, que é perdida para o meio, tá? Então, basicamente, quando você usa uma bomba para encher bola de futebol, de basquete, etc., você pega um pistão, que é aquela alavanca, entre aspas, que você usa para subir e descer, né? Isso é um pistão. E quando você desce ele, você está comprimindo o ar. Essa pressão vai por algum lugar, ela sai pelaquela mangueirinha até chegar na agulha e ir para a bola. Quando você puxa, você tem em algum lugar da bomba, você pode ver, tem um buraquinho que vai deixar o ar entrar de novo. E aí, quando você baixar esse pistão, o ar vai sair de novo. Porém, ao fazer isso, alguma coisa está esquentando. Talvez de forma imperceptível, porque é pouco ar, é pouca pressão e tudo mais. Mas alguma coisa ali está esquentando, porque parte disso vai virar calor. Nós estamos mexendo com a energia cinética das moléculas desse gás, desse ar que está entrando e saindo do pistão aí da bomba através desse pistão, tá bom? Então, nós temos uma fórmula que representa essa lei da termodinâmica, energia-trabalho, tá? Que é essa daqui. Q é igual, eu esqueci o nome dessa letra, tá? É o tal, lembrei, tal. Então, esse aqui é Q é igual a tal mais ΔU. Esse tal é uma letra grega que nós usamos para trabalho. Nós já falamos dela lá no ano passado, quando falamos de trabalho, tá? Professor, eu posso usar, eu só tenho que usar essa letra? Não, você pode usar o T de trabalho ou você pode usar o W, né, do inglês work. O problema, como nós já falamos, é que muitas vezes vamos relacionar trabalho com, né, energia mecânica com energia elétrica. Quando fizermos isso, o W pode acabar sendo influenciado pela potência. Não só energia elétrica, né? Existe potência, existe potência mecânica, existe potência térmica, tá? Então toda essa potência vai ser medida em watts, que é W. Então você pode acabar confundindo o W da fórmula com o W da unidade. Se você tomar cuidado, você pode usar o W sem problemas. Só tomar cuidado quando for falar de potências, tá? Seja elétrica, seja mecânica, seja térmica. E o T, professor? Mesma coisa. T você usa para muita coisa. Temperatura, que nós falamos bastante aqui, e tem alguma coisa a ver com essa fórmula, tá? Embora não esteja explícito, eu vou mostrar para vocês como a temperatura influencia aqui. Então, o T tem a temperatura e tem o tempo também. Então, como nós temos tempo e temperatura, além do trabalho, pode ser alguma coisa que te confunda. Pode estar falando de trabalho, você se confundir, falando temperatura e voltar lá em graus Celsius. Então tem que tomar cuidado se for usar o T também. Eu, nas minhas resoluções, me acostumei a sempre usar o tal, justamente para não ter problemas em me confundir com essas outras letras, tá bom? Então, basicamente, nós temos Q igual ao tal, que é o trabalho, mais ΔU. ΔU é a variação de energia interna, tá bom? Então, Q é calor, nós temos aqui as definições, Q é o calor, tal é o trabalho e ΔU é a variação de energia interna. Então, basicamente, nessa fórmula, são 3 incógnitas, eu vou dar, o exercício vai dar 2 incógnitas para vocês calcularem a terceira. Ou seja, olha que beleza, vocês vão trabalhar com uma fórmula que só vai dar contas de mais e menos, tá bom? Então, facilita bastante o nosso trabalho aí. É uma fórmula bem tranquilinha, tá? Então, o que nós podemos falar sobre essa fórmula, tá? Energia interna primeiro. Ela está relacionada com a temperatura do sistema, certo? O que isso significa? Quanto maior a temperatura,
maior é a energia interna do sistema. Quanto menor a temperatura, menor a energia interna do sistema. Então, se eu quero uma variação de temperatura, uma variação de energia interna positiva, eu aumento a temperatura. Temperatura final tem que ser maior que a inicial. Se eu quero uma variação de energia interna negativa, eu diminuo a temperatura. A variação de energia interna, a final, vai ser menor do que a inicial. Tá? Então, nós temos exatamente isso. Quanto menor a temperatura, menor a energia interna. Quanto maior a temperatura, maior a energia interna. Lembre-se que nós estamos falando de delta, então é uma variação final menos inicial. E aí, quando a minha temperatura final for maior, ou quando eu estiver aumentando a temperatura, o meu ΔU é positivo. Quando eu estiver diminuindo a minha temperatura, o meu ΔU é negativo. Tá bom? Já quando falamos de trabalho, tá? O trabalho está relacionado ao volume do gás, tá bom? Então, quando o gás se expande ou quando o gás é comprimido, né? O gás sozinho ele não se comprime, quando ele é comprimido. Então, o trabalho está relacionado a quando um gás se expande, ele realiza trabalho, T positivo. Quando um gás é comprimido, um trabalho é realizado sobre o gás. Logo, T não, tal, né? Trabalho será negativo. Então, o que acontece? Se o gás está expandindo, se ele está aumentando o seu volume, ele está realizando trabalho. Ele está empurrando as coisas. Ele está causando o movimento. Então, o trabalho aí é positivo, porque ele, o próprio gás, que está causando o movimento. Quando um trabalho é realizado sobre o gás, esses dois termos sempre vão ser importantes na interpretação dos exercícios, tá bom? Quando um trabalho é realizado pelo gás, ele está sendo comprimido. Gás realiza trabalho, expande. Trabalho realizado pelo gás, comprime. Comprime quer dizer que eu estou diminuindo o seu volume. Para diminuir o volume do gás, eu tenho que influenciar ele. Eu tenho que aumentar a pressão dele, né? É o sistema, é algo de fora que comprime o gás. Como o gás está sendo comprimido, o trabalho está sendo realizado por ele está sendo forçado a diminuir de tamanho, algo está realizando o movimento em cima do gás, não é o gás em cima de algo, então o trabalho é negativo. Quando o gás se expande, ele realiza trabalho positivo. Quando o gás se comprime, algo realiza trabalho sobre esse gás, e aí o trabalho é negativo. Expande positivo, comprime negativo, tá bom? Isso é importante. E aí uma última observação, lembrando lá da nossa penúltima aula, né? Transformações gasosas, por isso eu precisava passar transformações gasosas para vocês. Na transformação isotérmica, nossa temperatura não muda, é constante, né? Como a temperatura é constante, a sua energia interna não varia. ΔU vale zero, tá? Sempre que o exercício falar em temperatura constante ou em transformação isotérmica, o nosso ΔU vai ser igual a zero. É isso que está falando. Ele pode não te dar nenhum valor. Se ele falou em isotérmica ou em temperatura constante, ΔU é zero, porque a temperatura inicial vai ser igual à final. Com a temperatura menos ela mesma, zero, tá bom? Então, a nossa temperatura não vai mudar. Caso isso aconteça, o nosso ΔU vai valer zero. Transformação isotérmica, temperatura constante, ΔU igual a zero. Isso é muito importante. Transformação isovolumétrica, o volume do gás não muda. Se o volume do gás não muda, ele não expandiu, então ele não realizou trabalho e ele nem foi comprimido. Ninguém realizou trabalho sobre o gás. Logo, o volume dele não se alterou. Se o volume dele não se alterou, ele não empurrou nada e nada empurrou ele, o nosso trabalho é zero, tá? O gás não realizou e nenhum trabalho foi realizado sobre o gás. Então não tem trabalho. Isovolumétrica, volume não varia, volume é constante. Se não tem variação de volume,
o gás não se expandiu e nem foi comprimido, não tem trabalho, tá? Então, isotérmica, ΔU 0. Isovolumétrica, trabalho é igual a 0. Isso é importante, muito exercício vai falar em transformação isotérmica, vai falar em transformação isovolumétrica. Então, se nós voltarmos aqui, ó, na fórmula, se eu falar em variação de energia interna, né, isotérmica, nós não temos o ΔU. Então, meu Q igual a trabalho, tá? Q igual a trabalho se for isotérmica, temperatura constante, não tenho variação de energia interna, então quem vai gerar calor é só o trabalho que o gás vai realizar ou que será realizado por ele. Aqui, ó, se eu tirar o trabalho, isovolumétrica, não tem trabalho, trabalho é 0, fica aqui, ó, o Q é igual a variação de energia interna, certo? Porque não tem trabalho, então é só o aumento ou a diminuição de temperatura, de energia interna, que vai mudar aqui o meu Q, tá? Todas as unidades aqui são joule, tá, galera? Q é energia térmica, joule. Trabalho, energia mecânica, joule. ΔU, variação de energia interna, também é joule, energia interna, tá bom? Tudo energia, então tudo joule. E para encerrarmos, por hoje, existe ainda uma outra transformação que nós não falamos na última aula, da parte de gases, porque ela não vinha ao caso até então, tá bom? Mas existe aí uma transformação chamada adiabática. Essa transformação adiabática ocorre sem troca de calor, tá? Então, o calor não entra e o calor não sai. O calor permanece constante, Q é constante. Então, o Q é igual a 0, porque ele não está em trânsito. Se o calor não entra e não sai, não tem energia térmica em trânsito. Sem energia térmica em trânsito, sem calor. Então, Q será igual a 0. Quando falar adiabática, Q é igual a 0. Então, se voltarmos na fórmula por fim, ficaria 0 é igual a trabalho mais ΔU. Ou seja, trabalho é igual a menos ΔU, ou ΔU é igual a menos trabalho, tá? Eles vão virar contrários. Mesmo valor, só que um positivo e o outro negativo. Aí vai variar quem vai ser positivo e quem vai ser negativo. Não tem uma regra. Ah, é o trabalho sempre negativo? Não. Ele pode ser negativo ou positivo. É o ΔU sempre positivo? Não. Ele pode ser positivo ou negativo, tá? É só o Q que no lugar dele você vai colocar 0. E aí você vai fazer as contas normalmente, tá bom? Então, adiabática sem troca de calor, Q é igual a 0, tá bom? Então, essa é a nossa aula de termodinâmica, ela segue aí a sequência da introdução da semana passada. Os exercícios referentes à aula da semana passada estão aqui juntos, tá? E junto com os exercícios dessa aula. Então, você vai precisar olhar o documento da semana passada e o documento dessa semana para fazer essa atividade. Elas dois juntos formam essas 6 questões que eu passei aqui para vocês, tá bom? Então, lembre-se que essa semana, a partir dessa semana, é só no Google Classroom que eu vou aceitar. Não vou aceitar mais por e-mail e por WhatsApp. Se você não tem acesso ao Google Classroom, me procura para que eu resolva o seu problema e você possa colocar lá a atividade. Claro, em último caso, vamos abrir uma exceção. Porém, sempre falar comigo antes, tá? Aqui é uma questão de organização, fica mais fácil tanto para vocês quanto para mim, galera. Então, coloquem lá no Google Classroom apenas, tá? Essa questão e a resolução das suas atividades, seguindo o que está sendo falado aqui. Toda a informação está aqui, tá bom? Então, coloca lá no Google Classroom, upa lá a sua atividade para mim. Ah, professor, não estou conseguindo de jeito nenhum, está em cima da data. A gente conversa e aí eu vejo se dá para abrir uma exceção ou não, tá bom? Mas, a priori, de primeira forma aí, Google Classroom, é lá que eu quero que vocês coloquem a atividade, beleza? Por hoje é só então, até a nossa próxima aula. Beijos, abraços, apertos de mão. Tchau!